Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, sou o professor Emerson e estou trabalhando língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes de nós iniciarmos a aula, eu vou dar aquele recado. É sempre bom lembrá-los. Não esqueçam de entrar no Class, fazer as atividades que ali estão disponíveis e marcar a presença de vocês. A atividade disponível já vai gerar a presença de vocês. E se você não tem acesso a esse Class, está assistindo as nossas aulas pelo YouTube ou pela TV, vou pedir para que você entre em contato com a escola que você estuda, para que você saiba quais são as atividades que estão para você fazer. A escola disponibiliza as atividades para você fazer. Fazer as atividades é muito importante porque é uma forma de você perceber se você realmente está aprendendo aquilo que está sendo transmitido durante as aulas. E isso vale para todas as disciplinas. Como o recado já foi dado, nós vamos para os nossos objetivos de hoje. Nós vamos dar continuidade aos estudos sobre o gênero artigo de opinião. Lembra que nas duas últimas aulas nós falamos sobre artigo de opinião? Hoje nós vamos continuar falando de artigo de opinião. Não será aquele mesmo artigo. Ler uma parte de um artigo de opinião, lembrando que o artigo ele vai ser dividido, por quê? Porque é longo e é interessante que nós tenhamos contato com o artigo completo. Nós vamos localizar novamente informações explícitas e implícitas e nós vamos refletir um pouquinho sobre algo que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é fake news. Para a gente começar, nós vamos com um quiz. O termo fenômeno, já ouviram falar fenômeno? Ele é, letra A, algo imediato. Letra B, algo que pode ser explicado cientificamente. Letra C, algo que possui um lugar de destaque. Ou a letra D, apenas um acontecimento climático. Será que você sabe o que significa fenômeno? Você já ouviu falar fenômeno? Eu tenho como resposta a letra B, algo que pode ser explicado cientificamente. Então, o fenômeno é algo que pode ser explicado cientificamente. Trouxe para vocês o suporte deste artigo que nós vamos ler hoje. Então, onde ele apareceu? Ele apareceu num site chamado Observatório da Imprensa. Então, o site tem esse formato. E temos lá, das fake news ao fenômeno slow news. Tenho a edição, depois quem escreveu e a data. A data aqui, ó, é importante nós lembrarmos que é do ano de 2017, certo? Então, esse é o suporte, aparece assim lá no site. Trouxe para vocês já uma atividade. Coloquei aqui, novamente, o que está dizendo, imprensa em questão, das fake news ao fenômeno slow news, quem escreveu e a data. Observe essas informações que você possui e responda. Qual é possível a área de conhecimento do autor? Nós falamos de conhecimento, pessoas que escrevem o artigo de opinião. E essa? Qual será que é a área? Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu volto já.
Então, será que você conseguiu perceber qual é a área de conhecimento desse autor? Vamos ver? Olha só. Carlos Castilho é jornalista, pós-doutorando, né? Ele possui pós-doutorado em comunicação e editor do site do Observatório da Imprensa. Então, quem vai falar dessas fake news é o quê? É um jornalista. Então, é alguém que entende dessa questão de fake news. Lembra que nós havíamos conversado sobre essa importância de ter essa informação do autor para a gente perceber ali se ele tem propriedade naquilo que ele vai falar? Então, nós já sabemos ali que se ele vai falar de imprensa, trata-se de um jornalista. Imaginamos que ele conheça do assunto. E você consegue reconhecer uma notícia falsa? Quais meios você utiliza para confirmar uma notícia? Você consegue reconhecer uma notícia falsa, assim, facilmente? E quando você fica na dúvida, qual meio você utiliza para verificar se a notícia é verdadeira ou falsa? Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu volto para a gente continuar. Então, você consegue reconhecer uma notícia falsa? Que meio você utiliza para descobrir se essa notícia é falsa ou não? Trouxe para vocês aqui, ó, o Senado Federal fez um infográfico com informações importantes para nos alertar sobre as notícias falsas. Então, isso já é do governo e ela tem esse título, Como Não Cair nos Boatos de Internet. Trouxe o infográfico para vocês perceberem, lembrar como é um infográfico, né? O gênero textual infográfico. E eu coloquei aqui, ó, uma síntese do que traz. Traz o quê? Notícia bizarra ou absurda, é uma forma da gente perceber que se trata de uma notícia falsa. Credibilidade da fonte, você vê qual fonte, de onde saiu essa notícia. Depois, títulos distorcidos. Por quê? Porque às vezes, principalmente em algumas redes sociais, as pessoas têm o hábito de ler somente o título, mas o título diz alguma coisa ou dá a entender alguma coisa e a notícia é totalmente diferente. Então é importante que você leia a notícia. E nós temos também que verificar a data da notícia. Por quê?
Porque a notícia ela pode ser real, mas ela é uma notícia desatualizada, já aconteceu há muito tempo, então são coisas que nós podemos observar para saber se a notícia é verdadeira ou não, se se trata de uma fake news ou não. Está disponível lá no Facebook essa imagem que eu trago aqui um pouco maior, só para vocês perceberem como é esse infográfico. Essa notícia traz ali bem colorida, eu tenho várias cores sendo utilizadas e eu tenho aqui ó, um megafone chamando a atenção para que você perceba essa questão da fake news, porque isso é importante e é preocupante também quando nós caímos aí em algumas notícias falsas. Nós vamos começar a fazer a leitura do artigo. Lembrando que na aula de hoje nós vamos ler uma parte, certo? Na próxima aula a gente continua fazendo a leitura, mas na aula de hoje nós vamos ler uma parte deste artigo. Todo o bate-boca em torno do fenômeno fake news, que seria notícia falsa, pode acabar levando à mudança de um dos comportamentos mais arraigados na cultura jornalística, o do imediatismo, ou seja, da preocupação em ser o primeiro a publicar uma notícia. Esse é o primeiro parágrafo do meu texto, então nós já sabemos que ele vai falar ali dessa cultura jornalística, afinal, ele é um jornalista. Nós vamos comparar duas sentenças. Primeiro, pode acabar levando a, veja que aqui eu tenho uma crase, mudança. E pode acabar levando a mudança. Nessa outra aqui eu não tenho a crase. Qual o sentido produzido em cada uma das frases? Olha só, é importante você saber que as duas estão corretas. As duas frases estão corretas, estão escritas ali corretamente, mas uma tem a crase e a outra não. Qual o sentido de cada uma delas? Será que tem mudança de sentido? Será que se eu esquecer de colocar uma crase quando eu estou fazendo um texto, será que eu posso dar uma outra ideia para aquela frase que eu estava querendo dizer? Vou dar um tempinho para você pensar a esse respeito, colocar a resposta aí no seu caderno e eu volto já. Conseguiram encontrar aí a diferença de sentido da utilização daquela crase ou não? Parece uma coisa tão pequena, mas muda totalmente o sentido. Olha só, na primeira frase com a crase, certo? Na primeira eu tenho o uso da crase dá ao substantivo, qual é o substantivo? Mudança.
um sentido de transformação. Então, essa mudança possui um sentido de transformação. No outro, eu não tenho a crase. O artigo dá ao termo regido, então esse artigo A, dá ao termo regido uma ideia de mobília, pode acabar levando à mudança, levar a mudança de alguém para algum lugar. Então, somente aquele sinalzinho ali de crase, que às vezes a gente não presta atenção quando nós estamos escrevendo, ou simplesmente a gente acha que não vai fazer diferença, faz bastante diferença. Por quê? Porque muda o sentido daquilo que a gente quis dizer, né? E eu sempre digo para os alunos assim, quando a gente quis dizer no texto e não disse, a gente acabou não dizendo nada, certo? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Vamos reler um trecho. Todo bate-boca em torno do fenômeno fake news pode acabar levando à mudança de um dos comportamentos mais arraigados. Vejam que a palavra arraigados está ali marcada. Na cultura jornalística. Qual o sentido da palavra arraigados? O que significa arraigados? Vou dar um tempinho para você escrever aí no seu caderno se você conhece essa palavra e qual é o sentido. E se você não conhece, pode pesquisar e eu já volto para a gente continuar. Deu tempo para você escrever aí no seu caderno ou mesmo pesquisar? Coloquei para vocês, arraigados significa enraizados, fixados, estabelecidos. Então, comportamentos que estão, o quê? Fixados na cultura jornalística. Continuando a leitura, nós temos pesquisadores do jornalismo, especialistas em comunicação e estrategistas políticos estão chegando à conclusão de que a correria pelo furo noticioso dificulta a checagem de dados, fatos e eventos tanto nas redações online como entre outros editores independentes em blogs jornalísticos. E agora? Nós temos a correria pelo furo noticioso dificulta a checagem de dados, fatos e eventos. Qual a causa dessa correria? E quais podem ser as consequências? Vou dar um tempinho para você pensar nessa causa aí da correria e quais poderiam ser as consequências e eu volto já.
Então, conseguiu encontrar aí a causa e as consequências? Olha só, a correria existe porque os veículos de notícias querem ser os primeiros a noticiar. Lembra o furo noticioso? No entanto, o imediatismo pode levar a notícias falsas, incompletas ou mesmo prejudicar alguém. Lembrando que a fake news ela pode prejudicar alguém ou alguma instituição. E nós vamos continuar para você refletir. Para você, qual seria a solução para reduzir os impactos do imediatismo e propagação das fake news? Para você, o que deveria acontecer ali para que isso não acontecesse mais, para que não tivesse mais essa propagação ali das fake news? É só para você pensar a esse respeito. Então, o que deveria acontecer para que não se propagasse mais as fake news? O autor traz essa ideia. A solução seria reduzir o ritmo, gastar mais tempo na verificação e contextualização das informações para evitar que o fenômeno das fake news, jargão americano, assuma proporções catastróficas, comprometendo ainda mais a credibilidade da imprensa. Então, para o autor ali, que é uma pessoa que trabalha dentro desse meio jornalístico, essa que seria a solução. E nós vamos continuar. O imediatismo e o empenho em publicar antes da concorrência sempre foram comportamentos profundamente entranhados na cultura jornalística tradicional. Dar um furo noticioso ainda é, em muitas redações, um atestado de qualidade profissional e um poderoso elemento de marketing publicitário. É isso que o autor traz. Como a atividade, trouxe para vocês para que vocês encontrem no trecho um argumento, então vocês vão procurar um argumento, utilizado pelo autor que vai justificar o imediatismo. Vou dar um tempinho para vocês relerem o texto e encontrarem o argumento. Um tempinho para você fazer isso e eu volto já.
Então, pessoal, encontraram aí o argumento que ele utiliza para falar, né, para justificar o imediatismo? Onde está esse argumento? Um furo noticioso ainda é um atestado de qualidade profissional e um poderoso elemento de marketing publicitário. Esse é o argumento que ele utiliza ali para o imediatismo. Continuando o texto, nós temos: mas a popularização da internet começou a mudar o contexto a partir do momento em que as empresas jornalísticas passaram a ter que concorrer com milhares de amadores responsáveis pela publicação de blogs ou com acesso a redes sociais. Como estão em quase todos os lugares, com smartphones dotados de câmeras, a concorrência se tornou desigual, salvo quando os jornais e TVs competem entre si usando material de amadores. Ele traz isso no texto. E de acordo com o articulista é a pessoa que escreveu, de acordo com o autor, por que a popularização da internet interferiu no meio jornalístico? O que a popularização da internet tem a ver com o meio jornalístico? Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí, lembrar o que o autor traz, pensar a respeito do texto que nós lemos, por que a popularização da internet interferiu no meio jornalístico? Coloquei como resposta para vocês que, de acordo com o autor, qualquer pessoa com um smartphone é capaz de conseguir um furo noticioso e espalhá-lo pela rede. Então, a pessoa tem ali um smartphone, ela consegue filmar ou fotografar algo que seja noticioso e espalhar isso pela rede. Continuando, nós temos o texto e nós precisamos lembrar que o texto é de 2017, certo? Mas, desde o ano passado, a maratona por um furo jornalístico tornou-se ainda mais complexa com a massificação das redes sociais virtuais, como o Facebook. E ele traz aqui quantas pessoas têm o Facebook, mais de 1,5 bilhão. E o surgimento das notícias falsas, meias-verdades ou informações descontextualizadas. Estão lembrados do nosso exercício que nós fizemos? Como encontrar essas fake news, de que forma que a gente pode pesquisar se realmente é uma fake news? E nela nós tínhamos ali a questão da data, que a notícia pode ser verdadeira, mas ela pode estar descontextualizada, e esse descontexto não precisa necessariamente ser somente sobre
datas. Pode ser ali um recorte de alguma coisa, a pessoa joga na rede, nós só temos aquele trechinho. Nós não temos tudo o que aconteceu, o que envolveu aquela situação. Continuando, nós temos a combinação entre leviandade informativa e imediatismo acabou assustando os donos de empresas de comunicação, porque as fake news abalavam a já desgastada confiança do público em jornais, revistas e telejornais. Os controladores de redes sociais também acabaram contaminados pelo temor de serem acusados de semear a discórdia e a desorientação informativa. Então, o autor traz essa ideia ali das pessoas estarem desgastadas. Nós vamos reler e nós vamos prestar atenção na palavra leviandade. A combinação entre leviandade informativa e imediatismo acabou assustando os donos de empresas de comunicação. Qual é o sentido da palavra leviandade? O que é essa leviandade? Qual é esse sentido? Vou dar um tempinho para você escrever aí no seu caderno e eu volto já. Então, encontraram aí o sentido dessa palavra leviandade? Trouxe para vocês a seguinte coisa. Leviandade significa falta de seriedade. De acordo com o autor, a popularização dos meios digitais favoreceu a propagação de jornalistas amadores. Então, essa leviandade ali favoreceu a propagação desses jornalistas. E nós vamos reler o título. Das fake news ao fenômeno slow news. De acordo com o que lemos, qual a relação estabelecida entre o título, certo? E o texto. Coloquei ali para vocês que slow significa lento, devagar. Então, até onde nós lemos aqui, o que será que esse título tem a ver com o texto? Prestem bastante atenção nesse termo em inglês e respondam aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram relacionar aí o título com o texto? Coloquei para vocês como resposta que, de acordo com o autor, as notícias precisam passar por uma triagem, uma verificação, antes de serem divulgadas, processo que levará algum tempo, resultando em notícias divulgadas mais lentamente. Então, justifica a utilização do termo slow ali, o slow news, ou seja, sair dessa fake news e ir para o slow news, demorar um pouquinho mais, mas trazer uma notícia que seja verdadeira. E hoje, de acordo com o texto, um dos motivos da fake news é, nós vamos pensar no texto. Letra A, fruto das redes sociais. Letra B, intencionais. Letra C, fruto da concorrência. Ou letra D, culpa dos jornalistas amadores. Então, essa fake news, de onde ela vem? O que acontece? É fruto da concorrência. Lembra? Ser a primeira pessoa a colocar a notícia, faz a notícia muito rápida, falta informação, acaba saindo ali uma fake news, uma notícia pela metade. E o que nós vimos na aula de hoje? Que as fake news são causadas por falta de seriedade de um canal informativo, não é porque você vai fazer uma coisa rápida que essa coisa precisa ser mal feita, certo? Para evitá-las, precisamos buscar mais informações a respeito e verificar a fonte de dados, isso é muito importante. E a leitura completa de uma notícia é importantíssima para que não sejamos enganados. Então, para a gente não ler ali o título e sair compartilhando somente o título sem saber do que se trata. Trouxe para vocês duas indicações, são dois filmes, um filme chamado A Vila e o outro filme chamado Dúvida. Ambos falam sobre essa questão de mentira. Por hoje, eu fico por aqui, agradeço e espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!